sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo número 12, no verso de número 3. Livro do Êxodo, capítulo número 12, e verso número 3, assim como eu disse no domingo, quero falar um pouco sobre a Páscoa nessa noite. Todos encontraram, né, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você preste bem atenção em todos os detalhes que Moisés escreve aqui, com muita riqueza de detalhes. Eu quero que você preste bem atenção, porque isso é muito importante para você entender a Páscoa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, este mês que eles relatam aqui era o mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico lunar, não é o calendário gregoriano assim como nós temos, então se tem que também atender a esse detalhe. Ele falava mais ou menos do mês de abril, por isso que a Páscoa também é em abril, tá? Que para eles era o início da primavera, como aqui é o outono, no dia 21, para eles era início da primavera. Toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês. Perceba algo, que quando nós começamos a ler, diz que era o dia 10 do mês, e aqui ele está dizendo que ele deveria ser pego, o macho deveria ser guardado até o 14º dia da congregação, e o sacrificarei à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos aos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, e o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Lá no verso 18, no verso 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos,
porque naquele mesmo dia tirarei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias da mesma tarde, comerei os pães asmos, até o 21 do mês à tarde. Lá no verso de número 20: nenhuma coisa levada comereis, em todas as vossas habitações comereis os pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai para vós, para a vossa família, cordeiros, e sacrificai a Páscoa. Pode tomar assento. Temos um texto um pouco grande, mas importante para vocês verem a riqueza de detalhes que envolve tudo isso. Uma vez eu vi uma história, até era meio engraçada, bem curta, mas engraçada. Diz que um camarada que brigava muito com a esposa, ele chegou e falou pro outro assim: a minha mulher, quando ela briga comigo, quando eu brigo com ela, quando tem discussão, ela se volta histórica. Daí o outro falou assim: mas será que não é histérica? Você não se confundiu? Ela não é histérica, você falou histórica? Não, minha mulher ela se transforma em histórica. Ele falou: mas como assim histórica? Porque ela pega todas as coisas do passado que ela tem na lembrança e ela traz tudo à tona naquele dia. Então ela não é histérica, ela é histórica, porque ela conhece tudo o que aconteceu na nossa vida, desde o comecinho. Ela tem tudo com uma grande riqueza de detalhes. Então ela não é histérica. A minha esposa, ela é histórica. O povo de Israel é assim. O povo judeu, e determinado por Deus, é um povo histórico. É um povo que traz para a sua vida a história do que Deus fez na vida deles. A história, para eles, é uma chave de sobrevivência. O povo de Israel, quando ele está passando por dificuldade, ele traz à tona tudo o que aconteceu. E se você perceber, na Torá, na lei judaica e nos nossos primeiros 5 livros, que é a mesma coisa, é constantemente você vê o Senhor falando assim: recordem-se de tal coisa, recordem-se de quando eu tirei vocês do Egito. Você percebe que há uma preocupação de Deus em fazer que o homem tenha lembrança das coisas do passado. Por isso, a história para o povo de Israel e a nossa história com Deus, para nós, ela é um sinônimo de sobrevivência. A Páscoa, quem sabe, é a festividade mais importante de toda a palavra do Senhor, muito mais do que o Natal, porque a Páscoa foi uma festividade instituída por Deus dentro da própria palavra. Vocês perceberam que eu li para vocês uma instituição de uma Páscoa, e para quebrar às vezes alguns paradigmas evangelistas, de que as pessoas pensam que a ceia em que Jesus fez não tinha nada a ver com a Páscoa, e que ali tudo se quebrou, e a Páscoa ficou no passado. A Páscoa judaica ficou no passado. Ou melhor, vamos tirar a palavra judaica e sim a instituição da Páscoa. Só que vocês vão ver, eu vou ler com vocês daqui a pouco, Mateus capítulo 26, e vocês vão ver que ele celebrava a Páscoa. Ele celebrava literalmente a Páscoa com seus discípulos. Para nós entendermos um pouco o que é que Jesus fez, nós temos que entender o que a Páscoa era para o judeu, o que a Páscoa era para o povo de Israel. O povo de Israel passou um pouco de necessidade. José estava no Egito e chama todo o povo de Israel para vir morar no Egito. O povo de Israel, ele vem como um convidado para o Egito.
José traz o povo de Israel para morar no Egito. Entra como amigo, tem amizade. Mas logo depois que José morre, o faraó que entra no lugar de José sente que aquele povo crescia de uma maneira muito grande, ele se multiplicava dentro do Egito. Ele via que mesmo que eles estando lá como livres, eles tinham Deus abençoava a vida deles. Então eles começam a ter inveja do povo de Deus. Começa a inveja do povo de Deus, e isso começa a gerar dentro do coração dos egípcios um ódio. Aquele ódio começa a se tornar uma opressão em cima do povo de Israel. De uma opressão começa a se tornar uma escravidão. Quando o faraó percebe que conseguia oprimir o povo judeu, muito logo e muito rápido, ele escravizou ao povo de Israel. Colocou como escravo para fazer tijolos, para construir pirâmides. E aí é onde é que entra o nascimento de Moisés, como vocês sabem da história. Interessante é que, se você colocar isso num contexto espiritual, você percebe que, numa simbologia de que o Egito é o mundo e de que Faraó é Satanás, nós percebemos que desde aquele momento parece que às vezes o mundo nos convida de uma forma muito amistosa para morar nele. Parece que aquele que está na direção do Egito, ele nos traz, evangelista, de uma maneira parece que tão gostosa, tão segura, para a gente viver no Egito. E logo depois que você está aí no Egito, você percebe que começa a acontecer algumas situações e que muito logo você está oprimido. E logo depois da opressão, você está escravizado. Você percebe que no mundo é assim. Tem uma conversa com alguém que um dia que esteve na igreja e que foi para o mundo. Pergunte para ele se não é assim. Parece que o mundo lhe convidou, o Egito lhe convidou de braços abertos. Tudo era gostoso, tudo andava muito bem, mas de repente uma semente de opressão, e quando você menos vê, uma pessoa está escravizada. Parece que aquele gole do álcool ia ser simplesmente algo prazeroso, mas que logo depois se tornou uma opressão, e muito logo depois uma escravidão. Parece que o mundo da pornografia nas redes sociais é assim. Parece que no começo é algo que não vai fazer mal, é algo simplesmente prazeroso. Quem sabe somente uma mulher bonita, quem sabe simplesmente um homem fazendo uma ginástica, como é que se chama, aqueles personal training. Parece que no começo é só isso, mas depois daquilo já começa a ter algo a mais que quer ver, e depois daquilo se torna uma opressão, porque já não consegue mais sair daquilo, e quando vê, está escravizado. Fiquei horrorizado quando li uma matéria essa semana que saiu na UOL sobre o sexo com os jovens de 12, 13, 14 anos, que quando chegam numa fase que deveria se casar e ter realmente uma vida sexual ativa, não tem mais uma vida sexual ativa, porque acabam nem tendo mais libido para ter relações sexuais, porque tanto foi o período de pornografia e de masturbação durante tanto tempo, tantas vezes por dia, se tornou às vezes até tratado como um problema psicológico, de pessoas que ficam 8 a 9 horas vendo pornografia e se masturbando em frente a uma rede de computadores. Pior é que diz que o sexo hoje, ele chega para os jovens através do WhatsApp e nem precisa de limites, porque eles mesmos, que a partir de 12, 13, 14 anos se fotografiam nus e seduzem aos outros através de redes sociais. E tem um que eu não me lembro o nome, como é que é, um que tira foto e fica 15 segundos na rede e depois desaparece. Isso tem atacado, assolado hoje a sociedade. E para quem entra
parece que isso não é nada. O mundo lhe recebe de braços abertos. E assim aquele povo entrou no Egito, recebido de braços abertos, de uma maneira amistosa, só que logo depois estava oprimido e escravizado. Oprimido e escravizado, já não tinha mais condições de viver lá, e diz que as lágrimas corriam do rosto do povo de Deus todos os dias, porque tanto as mulheres, como os jovens, como as crianças, como os adultos, estavam escravizados à mão de Faraó, fazendo tijolos para montar pirâmides e edificar impérios para o povo egípcio. E diz que aquele povo começou a clamar. Deus tem uma estratégia, um milagre, a história de Moisés. Foi passada uma novela que a grande maioria de vocês assistiu, na Rede Record, enfim. Vieram as pragas, mas a 10ª praga é essa que nós estamos falando. A 10ª praga, a praga dos primogênitos. Diz os historiadores que no dia 10, assim como nós lemos, e por que ele deixou 3 dias? Porque somente no 4º dia que eles pegaram e mandaram matar o cordeiro. Por quê? Porque diz os historiadores que quando Deus deu essa ordem de eles trazerem esses cordeiros para serem sacrificados, diz que a atmosfera foi tão grande da presença de Deus, de quando aquele povo entendeu o que Moisés estava dizendo, o que Arão estava dizendo, de que eles tinham que sacrificar um cordeiro e passar pelas suas portas, que o anjo da morte iria passar. Diz que a atmosfera foi tão grande, porque já tinha se instituído a circuncisão dentro do povo de Deus, mas existiam muitos homens que tinham medo da circuncisão, porque era algo dolorido. Naquela época a circuncisão, ela não tinha uma anestesia como tem hoje, ou seja, arrancar o prepúcio do membro masculino era algo extremamente dolorido, que fazia com que eles tivessem dificuldade de caminhar, fazia com que eles tivessem dificuldade de se locomover e de desenvolver as suas atividades. Então eles pegam, e diz que quando eles começaram a trazer os cordeiros para sacrificar, diz que muitos homens que tinham medo, que começaram a temer o anjo da morte e ficar de fora do povo de Deus, eles começaram a derramar também o seu sangue humano. O seu sangue começou a ser derramado, porque quando se corta o prepúcio de um menino ou de um homem, derrama-se muito sangue. Ele diz que tanto era o cheiro daquilo que o sangue nas casas era sentido. Sabe por que 3 dias, Elias? Porque 3 dias é o mínimo que demora para um prepúcio, para uma circuncisão começar a cicatrizar. Deus tinha um plano que no 4º dia para o 5º dia eles seriam libertos. Ele queria que todos os seus escolhidos saíssem da terra do Egito. Então eles pegam e sacrificam. E nós lemos uma palavra, diz a palavra do Senhor, que eles pegam e mandam matar o quê? Um cordeiro. O povo egípcio era um povo extremamente zodíaco, ou seja, acreditava nos astros, sendo que um dos seus maiores deuses, que é do signo de Capricórnio, regente dos meses de abril, é um cordeiro ou um cabrito. Você percebe na palavra do Senhor que sempre os faraós, eles mandavam consultar os seus magos, os seus astrólogos, porque eles queriam saber dos astros o que iria acontecer. O que o Senhor queria dizer para aquele povo também, além de que a morte de um cordeiro, o sangue, a expiação, significaria também a sua libertação, Ele queria mostrar para aquele povo
que para eles serem libertos, eles teriam que sacrificar o Deus da terra aonde eles viviam. Então Deus pede para eles matarem o quê? Um cordeiro ou um cabrito, símbolo de um Deus egípcio. Ou seja, se você está no Egito, você tem que entender que para você ser liberto, você tem que matar, você tem que renunciar o Deus que rege o teu mundo. No mundo espiritual, isso quer dizer o quê? Se você tem problema com o álcool, se o Deus do teu mundo é o álcool, passa longe de um boteco. Se o Deus do teu mundo é a pornografia, passa longe de uma rede de computador. Mata o Deus que rege o mundo em que você vive, aonde você está escravizado e aonde você está aprisionado. E diz que eles sacrificaram o cordeiro no 14º dia, ao entardecer. Por isso que eles, até hoje, o povo judeu, eles respeitam o sábado, começa na sexta-feira, ao entardecer, até o sábado, ao entardecer. E diz que o anjo, eles pegaram, misturado aquele sangue do cordeiro, com o sangue humano, que tinha sido esparcido, e existe uma linha de historiadores, diz que realmente misturaram o sangue humano, com o sangue do cordeiro, e aquilo ali foi passado pelas portas. Ele diz que na meia-noite veio o anjo. O anjo veio e passou por cima da casa das pessoas que tinham a marca do cordeiro, e entrou com juízo, e matou os primogênitos daqueles que não tinham a marca do cordeiro. Essa palavra tem um significado, passar por cima, significa pesar, em hebraico, passar por cima. Se escreve P-S-S-A-C-H, passar por cima. Essa palavra tem um significado de juízo. Essa palavra, ela é algo fundamental, porque ela faz o quê? Ela separa o ímpio do purificado. Essa palavra é uma palavra que traz juízo sobre o povo, porque aqueles que ele passou por cima, que deu pesar, foram salvos. Aqueles que não passaram pela Páscoa, foram executados. E diz que isso foi tão rápido, que eles preparavam pães levados, com levadura, assim como nós comemos pães que crescem. E o Senhor disse para eles: nesses últimos dias, não façam pães com levadura, façam somente pães que sejam panhados, ou seja, que não tenham levadura, porque o pão que tem levadura, ele estraga rápido. E o pão asmo, quando ele endurece, ele fica como um biscoito gigante, quebradiço, ele se quebra, porém ele dura durante dias. Por isso o Senhor dizia: façam e comam somente pães asmos. Ou seja, quando veio o dia da Páscoa, eles tinham ali um estoque muito grande de pães, porque quando veio realmente a libertação, quando passou por cima o anjo e começou a matar todos os inimigos, o faraó chegou e falou: saiam da terra. Então eles tiveram que sair correndo, eles tiveram que pegar os seus pães e sair vazado. Diz o historiador que eles amarravam os pães na cintura, amarravam os pães nas costas, pendurados com cordas, e assim eles fugiam e saíram correndo, e aqueles pães eles levavam consigo. Então ali eles instituíram uma outra festa que nós lemos, a festa dos pães asmos. Ou seja, a festa dos pães asmos e as festas de Pessah, que seria da Páscoa, ela coincide com apenas a diferença de 2 dias.
Está escrito, pode ver comigo, Mateus capítulo número 26. Veja que está escrito, Mateus capítulo 26 e o verso de número 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de seu Jesus, dizendo: onde querem que preparemos a comida da Páscoa? Ou seja, veja que são duas festas instituídas praticamente dentro de uma. Por isso que existe uma confusão de que pessoas, porque a raiz da palavra Pessah, que seria Páscoa, é passar, e as pessoas pensam que é passagem, querem tirar o povo do Egito para levar, para passar no meio do Mar Vermelho. Mas não é isso. A palavra é de passar por cima, de juízo. E a palavra, e a festa Pessah, como eu estava dizendo, ela é dividida em três partes. A Páscoa judia, aí existe uma outra que é chamada Shav Hamatzot, que seria Hamatzot, Matzot é os pães asmos, e depois existe uma outra que chama Shav Haviv, que é a festa primavera. Três festas praticamente numa semana dentro de uma. Escute, preste atenção aqui. Uma, a festa da Páscoa, que fala do quê? Do cordeiro, do sangue do cordeiro, que te liberta, que traz um juízo, uma libertação de um juízo de morte para um juízo de liberdade. Depois existe a festa dos pães asmos, ou seja, eles tinham o significado, a rapidez com que aconteceu esse milagre. Os pães, de uma maneira tão rápida, eles tiveram que pegar os pães e sair correndo. Então cada vez que eles pegavam esse pão para comer, eles se lembravam de que Deus tinha feito uma libertação na vida deles do dia para a noite. Algo muito rápido. A festa da primavera, porque foi no começo da primavera, e para eles isso tem um significado muito forte. Assim como o inverno era o Egito para eles, um lugar aonde eles não tinham nenhuma esperança, aonde os campos eram mortos, aonde eles não podiam produzir nada, aonde que a seca do inverno assolava, aonde tudo era gris. E no começo da primavera, eles comemoravam o quê? O renascimento da vida. Porque na primavera, depois do inverno, que todas as coisas florescem. Vocês podem ver as árvores, no inverno caem as folhas, mas na primavera começam a nascer as folhas. Pode ver que no inverno as flores morrem, mas no verão as flores elas renascem. Na mesa da Páscoa existiam algumas coisas para o judeu. Alguns utensílios não podiam faltar. Então quando Jesus fala para os seus discípulos, vá e prepare a Páscoa. E algo muito interessante que Jesus diz, ele diz assim: vão até a cidade próximo e em uma casa preparem a Páscoa. Em uma casa. Por quê? Porque para eles a celebração, assim como Moisés tinha dito, a celebração da Páscoa, evangelista, ela tinha que ser dentro do lar. Por isso que ele dizia: se a família for pequena, pegue alguém dos seus vizinhos, mate um cordeiro pela quantidade de almas, ou pela quantidade das pessoas que têm a vontade de comer aquele cordeiro. Porque a Páscoa para o judeu, a Páscoa para o povo hebreu, e para mim e para você, ela tem que ser mais do que um coelho e mais do que um chocolate. Infelizmente, ao longo da história, eles transformaram o cordeiro em um coelho e o sangue do cordeiro em chocolate. Por quê? Porque se esqueceram do que tudo isso realmente significa. Então na mesa da Páscoa hebraica, da Páscoa que Jesus celebrava, existiam algumas coisas em cima. E aquela ceia tinha um nome, se chamava Seder, no hebraico. O Seder tinha algumas coisas em cima da mesa. Tinha matzah, pão asmo.
E você percebam algo que Moisés diz, e também o próprio Senhor dizia para os seus discípulos: vão e limpem, preparem, não permita que tenha nada. Diz que os judeus, eles entram nas suas casas, e durante uma semana eles fazem limpeza. Eles não querem que tenha um pedacinho de pão com levedura dentro da sua casa, para a semana em que eles celebram a Páscoa. Só comem pão sem fermento, por 2 motivos: 1, para se lembrar que a libertação deles foi rápida, e 2, porque eles sabem que aonde existe um pouquinho de fermento, acaba com toda a massa do outro pão. Um pouquinho de fermento dentro de casa é o suficiente para estragar toda a Páscoa. Então eles colocam matzah, pão sem fermento, em cima da mesa. Pegam frutos da primavera. Isso tem um nome que eu até anotei aqui, engraçado. Engraçado não. Carpas, eram vegetais e frutas da época da primavera, colocavam em cima da mesa. A parte disso, eles colocavam água salgada dentro de um prato fundo, água salgada. Colocavam também ervas amargas, que nós lemos, vocês lendo comigo, e colocavam um ovo cozido muito duro em cima da mesa, e vinho. Começavam se alimentando, sabe do que? Pegando aqueles vegetais, aquelas frutas, aquelas verduras, e colocando dentro daquela salmoura. E é por isso que Jesus falou que o primeiro que pegar a comida junto comigo e colocar junto comigo dentro do prato é o que vai me trair. Porque os vegetais eram uma lembrança da primavera, de que Deus tinha restituído à vida deles algo que eles tinham perdido, que eram as amarguras que eles tinham na época de escravidão. Eles não podiam colher os frutos da primavera. A água, a salmoura, fazia lembrar das lágrimas que eles tinham e que eles choravam enquanto eles estavam presos na escravidão do Egito. As ervas amargas, elas tinham um outro significado, lembrava da amargura que era o tempo de escravidão. Então você percebe algo aqui comigo, em Mateus 26, você percebe que lá no versículo de número 21, é que ele diz: em verdade vos digo que o me trair é aquele que mete a mão comigo no prato. Depois você percebe lá no versículo de número 25, ele diz assim: e respondendo Judas, o que o traía, disse: porém sou eu. Rabi disse: tu o dissestes. Então comiam, quer dizer, estavam comendo. Quer dizer que eles não começaram a comer quando estava o pão, quando Jesus partiu o pão. Eles estavam comendo. Olha aqui está escrito. Então comiam, porque eles estavam comendo as ervas amargas, comendo as frutas molhadas dentro da salmoura, relembrando uma primeira parte da vida e da Páscoa do judeu. Qual era? Primeiro, a parte das lágrimas do tempo de escravidão. Segundo, comendo ervas amargas, se lembrando da amargura que é ser um escravo. E de repente ele diz algo, o Senhor diz assim: então comiam, e Jesus tomou o pão, e abençoando, e no original diz quebrando o pão, porque o pão ázimo estava como um biscoito seco. Quando vocês deixam esse pão árabe muito tempo parado, ele fica muito duro. E quebrando, ele partiu o pão, ele partiu quebrando, e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. O que ele quer dizer isso? Porque uma segunda parte do momento da ceia da Páscoa é o momento em que o corpo, aí ele diz: o meu corpo. Ou seja, ele quer dizer assim que
que quando o corpo dele fosse partido, seria partido por vós. Ou seja, o derramamento do sangue, porque um cabrito, um animal, só poderia libertar expialmente, fazer a expiação do pecado de todo um povo, mas ele não podia quebrar o pecado que existia no coração do próprio homem. Para quebrar o coração, para quebrar o pecado do coração do próprio homem, tinha que ser um sangue humano. Então quando ele dizia, e partindo o pão, ou seja, o pão sem levedura, o pão asmo, aquele que ia fazer o quê? Quando ele fosse quebrado e entregado, ele estava dizendo, a minha libertação no mundo espiritual do pecado, ela é assim como do pão asmo, como teve no Egito, vai ser de um dia para a noite, rapidamente e instantâneo, vocês vão sair da escravidão para uma liberdade. Na mesa do judeu também tinha o vinho, que o vinho significa o sangue da redenção dos redimidos. Na mesa da sagrada Páscoa judia, também não falta vinho, e eles só tomam o vinho ao final de tudo que eles comeram. O vinho eles tomam no final, e é por isso que ele falou no final, que ele levantou e deu graças, e repartiu, dizendo, tomai, este é o meu sangue. Porque ele estava dizendo, quando vocês tomarem o meu sangue, vocês serão redimidos dos pecados, terão de volta a libertação, terão de volta a redenção. Por isso que a Páscoa, ela é a maior festividade e a maior vitória que um cristão pode ter. Nós deveríamos considerar muito mais a Páscoa do que qualquer outra coisa. Então quando se fala da ceia do Senhor, quando se fala que, e ele disse, e fazei isso em memória de mim, todas as vezes que estiverem em volta dessa mesa, comendo o pão, tomando o vinho, façam isso até que eu venha. E nós deveríamos ser assim um pouco mais como os judeus, que nós deveríamos, quando está em volta da mesa, nós deveríamos nos lembrar da vida que nós tivemos no passado, da onde é que Deus nos tirou, o que é que nós estamos fazendo em volta da mesa, porque ele diz, repartindo o pão, quebrando o pão. Aí nós pegamos o pão durante a ceia e tomamos de qualquer maneira, tomamos o cálice de qualquer maneira. E sem contar que o mais forte que a palavra Páscoa significa juízo, passar por cima. Por isso que você tem que ter o sangue do Cordeiro no teu coração todos os dias. Por isso que o sangue dele foi derramado. Porque se não tivesse o sangue de um humano sendo derramado, nós não teríamos libertação. Tudo estava num plano do Senhor, desde o princípio estava num plano do Senhor. Então quando você agora olhar para a mesa de uma ceia, você imagina as coisas que tinham em cima da mesa. Você lembrar que existia um prato de salmoura, que tem que te fazer lembrar dos tempos que você estava longe do Senhor, como você chorava, que você estava escravizado nas mãos do diabo. Quando você pegar um fruto na sua casa, um fruto de primavera, você lembrar que é a alegria que você tem de poder pegar um fruto desse e comer. Que tem pessoas que estão escravizadas de uma maneira que não tem nenhuma liberdade. De você relembrar, de lembrar e imaginar que a tua Páscoa, ao invés de você vir comemorar a ceia só na igreja, você tem que comemorar a Páscoa dentro da tua casa. Por isso Jesus disse para os seus discípulos:
vão e procurem uma casa e preparem a Páscoa. Faz quanto tempo que você não prepara a Páscoa na tua casa? Faz quanto tempo que você não reúne a sua família e tem um momento com ela? Faz quanto tempo que você não traz os seus filhos para perto, a sua esposa para perto? Por isso que eles comemoravam a Páscoa dentro de casa. Sabe por quê? Porque o nosso maior santuário hoje é o nosso corpo e é o nosso lar. Não adianta eu e você, nós sermos crentes aqui dentro, nós temos que ser crentes dentro da nossa casa. Não adianta eu querer ser crente dentro do santuário. Eu tenho que ser crente dentro do meu lar. Eu tenho que deixar testemunho para os meus filhos. Eu tenho que dar testemunho para minha esposa, para o meu esposo. Eu tenho que dar testemunho no meu trabalho. E quando nós falamos em festas, Páscoa, Natal, Semana Santa, morte e ressurreição, a vitória de Jesus, muita alegria, é feriado, é mais tempo sem trabalhar, é presente, é festividade na igreja, porque sempre nessas épocas tem programações especiais na igreja, tem teatro. Só que Jesus nos ensina a sua Páscoa, que nós temos que preparar nossa Páscoa em casa. Assim ele disse para os seus discípulos: vão, preparem a Páscoa. Eu imagino aqueles discípulos indo e pensando assim: nós temos que preparar pão sem levedura. E quando eles pegavam aquele pão, e quando eles botavam em cima da mesa, eles sabiam, quando eles colocavam, eles diziam assim: como foi rápida a minha libertação, quão poderoso é Deus para me tirar da escravidão do pecado e para me colocar numa libertação do dia para a noite em poucos minutos. Quando eles preparavam aquelas ervas amargas, eles diziam assim: meu Deus, nunca mais quero sentir o gosto amargo do pecado na minha boca. Quando eles começavam a colocar um sal numa água, eles se lembravam: quantas vezes eu chorei desesperado, porque eu estava nas mãos do diabo. Quantas vezes eu chorei porque eu não conseguia sair de um vício, de uma droga, de um álcool. Quantas vezes eu chorei por um pecado que acabou com o meu casamento. Mas quando eles pegavam aquelas frutas e aqueles legumes da primavera, eles diziam assim: pode ter um tempo de inverno, pode ter um tempo de escuridão e de seca, mas tem um tempo que as flores voltam a nascer, em que os campos verdes começam a ficar mais lindos, em que os frutos dão nas árvores. E quando eles pegavam o vinho, eles olhavam seguramente para aquele vinho e se lembravam do sangue do Cordeiro derramado, da alegria que o vinho significa, da redenção que ele traz. E é assim que eu e você temos que ver a Páscoa. Nós não temos que ver a Páscoa como uma festa. Nós temos que ver a Páscoa com alguém que morreu, que entregou o seu sangue para a expiação do meu pecado. Eu tenho que ver a Páscoa me lembrando que existe um juízo sobre mim, e que se o anjo do Senhor não passar de alto por cima de mim no dia do juízo final, eu vou ser exterminado e colocado num lago de fogo e enxofre junto com todos os inimigos. Por isso que a palavra Pessah, Páscoa, significa o anjo do Senhor passou por longe de mim. O anjo da morte foi longe de mim, me deu a vida.
O sangue do Cordeiro me deu a vida. Eu queria explicar para você o significado da Páscoa, o simbolismo que tudo isso significa. E temos que pegar isso como os judeus, de nunca tirar da nossa memória o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez pela sua vida. Nunca se esqueça, nunca se esqueça. Não se esqueça nunca do que Deus fez por você. E o grande problema que tem na igreja de hoje é que nós esquecemos muito fácil do que Deus fez por nós. Muito fácil. É muito rápido. Por isso que você vê pessoas que um dia foram libertas, Deus fez um milagre tão grande, Deus restaurou a família, e quando você vê, está em traição de novo. Libertou do cigarro, da droga, ficou 1 ano, 2 anos, e depois está de novo. Eu tenho certeza que sempre que você celebrar a Páscoa agora, você vai ver que significa muito mais do que um nome e do que um simbolismo, que de uma festa que foi feita para alguém que um dia morreu e ressuscitou. E a maior festividade que o cristão tem, somente erroneamente por Constantino em 325 depois de Cristo, instituído num domingo. Mas a data correta está ali, no dia 15 do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico. Esse é o dia da Páscoa. Porém nós, como vivemos no calendário gregoriano, comemoramos no domingo.